Olá, meus irmãos, meus amigos e ouvintes da gloriosa Palavra de Deus. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Um bom domingo a todos, 17 de março de 2024. Estamos aqui para nós meditarmos mais um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo de número 6, verso 1 ao verso 5. Amém? Vamos meditar na Palavra de Deus. Amém? Aqui em Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 até o 5, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, Paulo escreveu. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Meus irmãos, nós que entregamos nossas vidas para o Senhor, ou seja, aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma, nós não podemos mais vivermos na prática do pecado. Amém? Ou seja, nós já morremos para o mundo. Quando uma pessoa vem para Cristo, ele saiu do mundo do pecado para viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Como é que nós podemos? Versículo 4: assim andemos nós também em novidade de vida. No versículo 4, novidade de vida é uma vida nova. Quando uma pessoa aceita Cristo, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, a partir daquele momento, aquela prática do pecado, aquilo lá do passado morreu. É uma vida nova em Cristo. Ou seja, se eu praticava alguma coisa lá no mundo, hoje eu não posso praticar mais. Aí eu gostava de contar piadas. Vou fazer aqui exemplo para nós entendermos melhor o que eu quero dizer. Eu gostava muito de contar piadas, mentiras. Tem muito crente mentiroso. Mentira. Piadas. Gostava de uma fofoquinha, falar mal de alguém, difamar. São as coisas mínimas que às vezes passa por desapercebido. Às vezes o crente está dentro da igreja, vem para Jesus e continua com essas velhas práticas
lá do mundo, de quando ele era do mundo. Quando vem para Cristo, a coisa tem que mudar. Temos que ser diferentes. Não podemos continuar com aquela velha prática do pecado. E muitas coisas que às vezes acontecem conosco, que é pecado e nós nem percebemos. Continuamos com aquela prática. Mas você já viu um morto mentir? Você já viu um morto conversar? Sei que foi... É lógico que todos vamos em velório. Você já viu num velório todo mundo conversando lá no velório, chorando, e o morto está lá de boca fechada, deitado no caixão, quietinho? Mesmo que seu adversário, alguma pessoa que quando ele estava em vida, for no seu velório, ele não fala nada. Ele está morto. Alguma pessoa que não gostava dele quando ele era vivo, e se fosse na casa dele, poderia até ele pôr a pessoa fora de casa. Mas lá no velório, ele nem vai ver aquela pessoa lá, porque está morto. Assim nós, somos nós. Nós morremos para o mundo. E se por acaso chegar em nossa casa uma pessoa que não gosta de nós, que é inimigo nosso, mas estamos mortos para o mundo, para o pecado. Aquela pessoa chega lá, bate no meu portão, eu vou sair, vou agredir aquela pessoa, xingar aquela pessoa, maltratar, botar ela fora de casa, não aceitar, nem conversar com ela. Eu estou morto. Aquilo lá de fora, aquilo que aconteceu entre eu e aquela pessoa que está na minha casa, foi quando eu não era crente, não era servo de Deus. Ficou para trás. Aquela pessoa vai chegar no meu portão lá para falar comigo, eu vou: ó, fulano, você falou isso de mim, agora você vem na minha casa, agora vamos conversar, vamos acertar a conta. Mas eu estou morto. Se eu estou morto, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar calado. Não é mesmo? Você está me entendendo? Como é que o crente pode colocar em seu coração mágoa, rancor, raiz de amargura? Ele está morto. O morto, ele tem a boca fechada, não ouve nada, não enxerga nada. Assim somos nós. O crente, ele está enxergando com os olhos físicos, mas espiritualmente ele não pode enxergar o pecado. Ou seja, desejar o pecado. Vou explicar melhor. Um irmão que é crente, servo de Deus, vê uma moça muito bonita, mas que não está com a vestimenta, com seu traje adequado, mostrando parte do seu corpo. O irmão vai olhar e vai ficar de olho com interesse, mas ele está morto, a não ser que ele não morreu para o mundo, para o pecado. Se ele morreu para o pecado, ele vai enxergar somente com os olhos carnais. Viu aquela pessoa, para ele, se passou uma mulher ou um homem na sua frente, é a mesma coisa. Meus amados, é difícil para nós conservarmos a fidelidade diante de Deus. É muito difícil.
Porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Nós morremos para o mundo, para o pecado. Mas é um morto que, se não cuidarmos, ele ressuscita a qualquer momento para cometer o pecado. Você está me entendendo? Então nós temos que morrer completamente para o pecado e para o mundo. Aqui Paulo diz que, no versículo 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não tem jeito. A graça de Deus não tem abundar onde tem pecado. Não tem jeito. É ou não é? Sim, sim, não, não. Ou você é crente, servo de Deus, ou você é um crente meia-meia, 50%. O crente chamado crente Raimundo, um pé na igreja e um pé lá no mundo. Irmãos que usam a prática do mundo, estão na igreja, estão com a velha prática do mundo. Mas, irmão Demar, não estou entendendo o que é a velha prática do mundo. Você que joga na loteria. Lá no mundo se jogava. Você continua na igreja com a Bíblia na mão e jogando na loteria. Tá me entendendo? Eu tenho que falar abertamente para entender. Você que gostava de falar palavrões, xingar palavras pesadas, palavrões. O crente não pode. Jesus falou que de uma fonte que sai água doce, não pode sair água salgada. Dos lábios que sai glória a Deus, que fala com Deus, esse mesmo lábio não pode pronunciar palavrões, mentiras, palavras enganosas, fraudulentas, falar mal do irmão, do próximo, difamar o próximo, aquela rodinha de irmãos ou de irmãs, falando mal do pastor, falando mal do irmão fulano, cicrano. Não pode. Se nós já morremos para o pecado, morremos para o mundo, como que nós vamos continuar na velha prática do pecado? Hoje temos que viver uma vida diferente. O mundo tem que ver em nós, novidade de vida, uma vida diferente. Ah, mas o seu Aldemar, eu conheci ele era assim, assado. Hoje eu notei que ele está diferente. Ele só fala na Bíblia, o negócio dele é só Bíblia. Eu conheci lá no passado, ele era bem diferente, mudou muito. Temos que mudar. Uma coisa que às vezes passamos por desapercebido. Jesus, quando ele chegava num lugar, tinha pessoa doente. Quando ele saía, as pessoas estavam com saúde, curadas. Houve mudança ali. Alguém vai falar para aquele cego: ô cego, você está enxergando? Mas você não era cego? Eu era cego, agora não sou mais. Quando nós temos encontro com Jesus, tem que haver mudança. Senão nós não tivemos encontro com Jesus. Se você continuar da mesma forma que você era lá no mundo, você não teve encontro com Jesus. Todos que têm encontro com Jesus têm mudança de vida. Agora, se você não mudou de vida, infelizmente você nunca encontrou com Jesus. O cego que continua cego, Jesus nunca tocou nele, Jesus passou por perto dele. Meus amados, estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo. Eu já vi pessoa falar assim: olha, aquele fulano agora é crente, para mim ele morreu, está morto, não quero saber dele mais não. Glória a Deus por isso, está morto. Aquela pessoa lá do mundo, o amigo dele do mundo, que continua lá no mundo, no pecado, não quer saber daquele amigo mais, aquele que era amigo dele, não quer saber mais daquele amigo dele. Não quer saber, para mim fulano está morto, foi para a igreja, virou crente agora, não quero saber mais dele não.
Amém, glória a Deus por isso. Jesus disse que se alguém vos odiar, né? Aqui em Mateus capítulo 5, e o versículo 11, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O crente é perseguido. Todo aquele que serve a Deus, entregar a sua vida para Cristo, ele é perseguido. Mas ele tem que ter a consciência de que faz parte. Se Jesus foi perseguido, então quando você não é perseguido, você não faz parte ainda desse corpo de Cristo, porque Cristo foi perseguido. Todo aquele que entrega a sua vida para Ele vai ser perseguido. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo. Às vezes o crente está numa vida confortável, tranquilo, não quer. Se acaso alguém fala alguma coisinha contra ele, já quer ficar bravo com aquela pessoa, já quer descontar a sua ira naquela pessoa, a sua raiva. Ele até esquece que ele é um cristão, que tem que passar por aquilo. Se tiver duas pessoas num certo lugar, um crente e um não crente, e houver alguma coisa ali, desaparecer alguma coisa daquele local, chegar o dono daquele local ali, o patrão, já vai colocar a culpa no crente. Foi você que fez isso. Não, não foi eu não. Foi você que fez. Aí o outro que fez o negócio errado vai também acusar aquele crente. Aqui diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande vosso galardão lá no céu. Porque perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas eram perseguidos. Elias fugiu de Jezabel para o deserto e se escondeu numa caverna. Eliseu foi perseguido. Tantos quantos foram perseguidos. Meus irmãos, vamos ficar com essa palavra, que nós morremos para o mundo e para o pecado. Não vamos mais desejar o pecado. Quando eu não era crente, eu gostava de tomar uma bebida alcoólica. Acabou. Não existe mais bebida alcoólica, acabou. Você pode ver alguém bebendo do seu lado. Você não pode desejar beber aquela bebida. Você está morto. Morto não bebe nada. Nem água. Você já viu algum defunto pedir água lá na hora do velório? Estou com sede. Se ele ficar 12 horas em cima de uma mesa sendo velado ali, ele não vai pedir água nem comida, nada. Ele está morto. Espiritualmente também, meus amados, nós morremos para o pecado. Não podemos sentir mais falta do pecado, desejo de pecar. Não podemos mais sentir desejo de beber a água do pecado, tomar a bebida alcoólica, desejo de mentir, desejo de adulterar, desejo de enganar as pessoas. Quando estava lá no mundo, nós tínhamos essas práticas todas. Agora acabou. Acabou. Nós estamos mortos. Quando a pessoa morre, acabou. Não existe mais. Não existe mais pecado. Temos que desviar do pecado. Sair fora, fugir. Ver que é pecado. Você está enxergando com os olhos da fé. Que daria pecado? Foge.
E o diabo vai usar todas as armas. O diabo ele é sujo, ele é muito esperto. O crente, quando vem para a presença de Deus, o diabo não vai perseguir aqueles que são dele. Aquelas pessoas que estão na prática do vício, das drogas, das bebidas, o diabo não fica perto dele ali, perseguindo ele. Já é dele. O diabo vai perseguir aqueles que saíram de lá e vieram para a presença de Deus. Você pensa que o diabo está lá? Onde tem um baile, uma festa lá, tudo. É lógico que ali tem uns espíritos imundos ali, porque está na bagunça ali. Mas tem uns demônios que lutam para tirar as pessoas de dentro da igreja. Então tem muitas igrejas que, se não tiver em oração e jejum, o diabo entra lá dentro. Entra lá dentro e começa a colocar um contra o outro. Um contra o outro. A primeira regente do ciclo de oração chama o conjunto das irmãs para cantar um hino. Quando está cantando, Deus está operando. Aí a segunda dirigente, o diabo já começa a falar, o demônio começa a falar no ouvido dela: olha, a hora que você for reger o conjunto, for a hora que você dirigir o seu hino, você vai cantar um hino bem mais pentecostal, para que seja mais, a igreja goste mais do hino seu, para que você conquiste as irmãs, a igreja toda, e você seja a primeira dirigente, não a segunda. Você não pode ser a segunda. Você é mais capacitada que a primeira irmã do ciclo de oração, a primeira regente. Você é a segunda, você não pode. O diabo vai falar no ouvido dela, você tem que ser a primeira. Briga por posições, por cargos. Existe, irmãos, existe. Eu falo com toda sinceridade, com toda firmeza. Eu falo daquilo que eu tenho consciência e certeza que já aconteceu comigo e já veio acontecer em muitas igrejas. Contenda, discórdia entre as irmãs, primeira e segunda regente do ciclo de oração. O diabo entra ali. E assim também como obreiros. O dirigente de uma igreja, o segundo, o vice, que é auxiliar dele, querendo sentar na cadeira dele. E isso aí se estende, vai até a política. O vice-governador, o vice-presidente, vice-prefeito, quer tomar a cadeira do prefeito, sentar no lugar dele. Isso veio lá de trás, lá do céu. O diabo quis ser igual a Deus. Essa questão aí do pecado vem lá de muitos milhões de anos atrás. O diabo quis ser igual a Deus. Então a natureza de separação, de soberba, de querer tomar a posição do outro, essa natureza é satânica e diabólica. Todos que querem o lugar do outro, ele está tomado pelo espírito do Satanás, espírito maligno que quer tomar o lugar do outro. Temos que colocarmos na nossa posição, no nosso lugar. Deus é quem vai nos exaltar. Quando Saul era rei lá em Israel, que foi escolhido pelas tribos de Israel, um rei segundo a vontade deles, acharam Saul muito vistoso, um homem muito sábio, de muita boa aparência, e pediram para Samuel ungir Saul como rei. Samuel ungiu Saul como rei. Só que não era segundo o coração de Deus, não era. Saul só cometia erros e fazia coisas erradas, chegou a ponto de... Você já sabe toda a história. Aí Deus escolheu um homem segundo o seu coração para ser rei de Israel no lugar de Saul. Quem era? Davi. Quem era Davi? O menor da casa de Jessé, o filho
caçula. Você já sabe a história. Aí veio a perseguição. Ao contrário, Saul tinha medo de perder o seu cargo, o seu reinado para Davi. Mas Deus tinha colocado Davi como rei de Israel. Deus. Não se preocupe. Se você é o segundo pastor auxiliar da sua igreja, minha irmã, se você é a segunda regente, se Deus quiser colocar, é Ele quem vai colocar você em primeiro lugar. Não é você querer, por vontade própria, tomar a posição que não é sua, que Deus não lhe colocou. É Deus quem coloca. Está me entendendo? É Deus quem coloca. Quando é Deus quem coloca, Ele coloca a pessoa certa, na posição certa. Então, meus irmãos, meus amados, não somos nós quem vamos escolher a nossa posição. É o Senhor quem vai nos escolher. É nosso Deus que sabe da nossa capacidade, se nós podemos ser ou não ser. Não adianta eu querer ser líder de uma igreja de 1000 membros, 10.000 membros, 20.000 membros, se eu só tenho capacidade para ser um pastor ou dirigente de uma congregação com 10 pessoas. Eu não posso querer ser aquilo que eu não sou. Se Deus me escolheu para um tal cargo, é aquilo dali, acabou. Vamos ver aqui. Aqui, meus irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e Ele mesmo, Deus, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Foi Deus quem designou. Foi o nosso Deus que escolheu. Aquele que é apóstolo, ele é apóstolo. Deus colocou ele ali. Não adianta ele querer ser aquilo que ele não é. Aquele que é pastor, se Deus colocou ele como pastor, ele vai continuar como pastor. Se ele não é pastor, ele foi por alguém que gostou dele e deu a unção de pastor para ele, ou seja, ordenou ele ao pastoreado para ser um pastor. Se não foi por Deus, ele não vai permanecer. Aquele pastor logo vai cair em adultério, a igreja vai se dispersar, o rebanho vai se afastar. Quando é Deus que coloca naquela posição, a pessoa permanece e o trabalho prospera. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Assim como o nosso corpo tem dedos, mão, braço, a função do dedo é uma, a função da mão é outra, a função do braço é outra. O corpo tem muitos membros, cada um tem sua função. Na igreja a mesma coisa. Cada obreiro, diácono tem sua função, presbítero, bispo, pastor, apóstolo, cada um tem a sua função. Cada um na sua função. Afinal, nós somos chamados para esse ministério, para a obra ministerial de Cristo. Então, se eu não tenho capacidade de fazer aquilo que o outro tem, é porque aquele outro está mais preparado que eu. E às vezes eu quero a posição daquele. Não pode. Não pode, porque eu não fui chamado. Se eu não fui chamado para apóstolo, por que eu vou pedir para alguém me ungir? Apóstolo Aldemar. Eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho que ficar naquela vocação que o Senhor me colocou. Se eu não tenho capacidade, se eu não tenho sabedoria, dom, se eu não tenho bagagem espiritual para ser líder de um ministério grande, com milhares de pessoas,
Eu tenho que ficar onde Deus me colocou. No momento, Deus me colocou para gravar vídeos aqui para a internet e falar aquilo, um pouquinho que eu sei da palavra de Deus. Um pouquinho. E o assunto de hoje foi este, que nós meditamos com vocês. Estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo. Morto não fala, morto não vê nada. Se tiver, mais uma vez eu vou voltar ao assunto, se tiver um morto lá, ali no caixão, ou lá no velório, ou caído no chão, e passar uma pessoa ali, pode ser o maior inimigo dele, ele não vai ver. Se alguém oferecer comida para ele, ele não vai querer, porque ele está morto. E o diabo faz várias ofertas para nós, para ver se nós morremos. O diabo vem com várias ofertas. Você, meu irmão, ele traz aquelas mulheres bonitas para você adulterar. Você está morto, você não pode enxergar, ver nada, nem desejar nada, você está morto. Está me entendendo? Irmãs, vocês também estão mortas. Cuidado, vigia muito, minhas irmãs, vigia muito. Tem muitas irmãs que não morreram ainda, estão dentro da igreja, estão vivas ainda, para o mundo, na prática da vaidade, na prática da fofoquinha, da novelinha. Tem irmãs ainda que gostam de ver uma novelinha na televisão, assim como tem irmãos que ainda jogam na loteria para ficar rico, acumular riqueza na terra. Jesus falou: acumulei tesouro na terra, acumulei no céu. Você vai mandar dinheiro para o céu? São suas obras, seus frutos. Amém? Que possamos ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar-nos grandemente nesse domingo de hoje, dia 17 de março. Eu desejo para vocês um ótimo domingo, e todos que irão assistir esse vídeo, seja no outro dia qualquer da semana, que Deus abençoe grandemente vocês, sua família, seu ministério, e que possamos cada dia mais morrermos para o mundo e vivermos para Cristo, pela graça do nosso Deus e Pai e Salvador Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?